Será que vale a pena tentar ir adiantando a sua dívida ou é melhor pagar ela ao longo do tempo? Se você já tem ou pensa em ter alguma dívida de empréstimo, financiamento, você precisa entender isso. Bora lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. É muito comum que as pessoas tenham que pegar um empréstimo, um financiamento para poder realizar algum sonho. Eu não sou 100% contra isso. É verdade que é um dinheiro que normalmente sai caro, é um adiantamento de algum sonho, mas talvez seja a única forma de você ter, então em alguns casos eu acho que pode valer a pena. Um desses casos é quando a gente fala de financiamento estudantil. Então a gente tem ali, por exemplo, o FIES. Antigamente ele tinha mais taxas subsidiadas do que ele tem hoje, mas é uma forma de você poder estudar, fazer um ensino superior. E acaba que muita gente, se não for por isso, não consegue fazer, e é um investimento na sua carreira, né? É uma forma de você se qualificar mais para lá na frente poder ter uma carreira que te pague mais. Então eu realmente vejo isso como uma forma de você poder investir na sua carreira. Outro financiamento que eu também acho justo é quando a gente fala da casa própria, do apartamento próprio, que é uma vontade de grande parte dos brasileiros e ela é muito justa como vontade, né? Acaba que a gente tem essa discussão de vale a pena alugar mais do que vale a pena financiar, e a gente pode falar mais sobre isso num outro vídeo, se vocês quiserem já comenta aqui embaixo. Mas, de qualquer jeito, a gente tem isso como muito comum. E eu acho que é válido se você já entendeu ali o que quer para a vida, no sentido de que não vai tender a ficar mudando muito de cidade, já tá, sei lá, estruturando ali as suas raízes. E nesse sentido, talvez seja um bom momento de pensar em ter um financiamento da casa própria. Eu não acho que vale a pena financiamentos ou empréstimos para a maior parte dos outros objetivos. Então, às vezes, para comprar um carro ou uma moto, enfim, se você não tem o dinheiro para fazer essa compra à vista, talvez você não deveria fazê-la. Então essa é uma que, em geral, eu sou contra, porque você vai pagar mais caro num ativo que ao longo do tempo ele vai desvalorizar também. Então acaba sendo um dinheiro que definitivamente é um gasto e não é um investimento. E aí, beleza, você vai lá, faz o seu financiamento da casa própria, compra uma casa, por exemplo, de 500 mil reais e parcela esse pagamento dos 500 mil em 20 anos. Então, você tem 240 parcelas na sua frente. Nessas parcelas, o banco, para te emprestar esse dinheiro, vai te exigir juros, né? Então, ele vai ter uma taxa de juros embutida, que é então como a sua dívida vai ficando mais cara ao longo do tempo. Quando você está pagando a sua dívida, a sua parcela ela é dividida entre amortização e pagamento de juros. E o que realmente reduz a sua dívida é a parte da amortização. Então, às vezes, você tem lá a dívida de 500 mil reais e a sua parcela é de 5 mil, mas no primeiro mês você vai lá e paga ela e só vê a sua dívida reduzindo de 500 mil para 498 mil reais. Isso porque só 2 mil eram realmente amortização da dívida e 3 mil é o pagamento de juros. É a remuneração do banco por te emprestar esse dinheiro. Só que tem que o banco ele só pode cobrar juros sobre o tempo que passa. Então, você pode adiantar essa amortização e todo o dinheiro que você amortiza não incide sobre ele os juros. Então, por exemplo, se você tem uma parcela de 5 mil e 2 mil é amortização, 3 mil é juros, se você dá mais 5 mil, você vai conseguir pagar mais do que só mais uma parcela, porque isso vai te possibilitar pegar parcelas mais para frente e pagar só a parte de amortização e não os juros, porque o banco não pode cobrar juros dessas parcelas lá na frente se você não esperou chegar nesse momento lá na frente, se você está adiantando essas parcelas, então adiantando a amortização. Eu fiz aqui uma tabela para ilustrar o que é essas amortizações antecipadas que eu estou comentando. Então, imagina aqui que o valor do seu financiamento é 500 mil reais,
você tem 240 parcelas e a sua taxa de juros, ele falava lá, né? O documento do banco tinha lá escrito que era 5,81 mais IPCA. E no IPCA, nos 12 meses, ele foi 4%. Isso quer dizer, então, que a sua taxa ao ano está 10,04% e, então, sua taxa mensal é 0,8%. E aí, eu escolhi simular aqui com a tabela SAC. SAC significa Sistema de Amortização Constante. Isso quer dizer que ao longo dos 240 meses você está sempre amortizando o mesmo valor. Então aqui no caso seria 500 dividido por 240. A amortização da sua dívida ela é igual do início ao fim. E a gente tem em cima desse saldo devedor sempre um juros, que à medida que o saldo devedor vai diminuindo, os juros vai diminuindo também ao longo do tempo. Da forma como está aqui, a gente teria ali, por exemplo, a primeira parcela desses 500 mil reais, você pagaria 6 mil reais, 6.087 reais como a sua prestação desse financiamento. Só que 4 mil é só juros, é só a remuneração que você paga para o banco e 2 mil é efetivamente o que reduz da sua dívida. Então, depois do primeiro mês, você pagou lá, se tinha 500 mil, você pagou 6 mil, mas a sua dívida diminuiu somente para 498 mil. E dessa forma, ele vai até o final lá, depois dos 240 meses, seus juros vai reduzindo até a gente chegar ao zerado aqui da nossa dívida, né, de quanto era a parcela. Só que apesar de você ter, então, pagado 500 mil da sua dívida, o total você pagou ao longo desses 240 meses, na verdade, você pagou 982 mil reais por uma dívida de 500 mil. Então, essa diferença, né, esses 482 mil, foi só a remuneração do banco sobre o seu dinheiro. Se você, ao invés de simplesmente pagar 6 mil, no primeiro mês, você consegue pagar mais 6 mil. Então, é como se fosse, né, que você está pagando duas parcelas no valor normal. Só que, na verdade, você vai ter ali os seus 4 mil dos juros e você vai estar reduzindo da sua dívida, ao invés de só os 2 mil, 8 mil. E se você dá esse valor, lá no final, ao invés de você ter 240 parcelas, a sua dívida acaba aqui na 237. Um valor a mais de adiantamento ali no mesmo valor da sua prestação, ao invés de você reduzir mais uma prestação, você está reduzindo 3. E assim você pode fazer ao longo do tempo. E não necessariamente você precisa dar exatamente, né, o mesmo valor de uma prestação para adiantar as outras. Se você puder dar 500 reais a mais, ele vai reduzindo. Se você puder dar 1.000 reais em algum mês, ele vai reduzindo. Tudo isso que você dá de adiantamento é valor que vai sair diretamente da sua dívida e não vai ter juros em cima desse valor. Imagina que você faz um financiamento desse na tabela SAC, que tem essa característica da sua parcela ir reduzindo ao longo do tempo. Só que além disso, você decide que todo mês você vai pegar o valor que você tem que pagar da prestação, vai pagar ele, mas vai pagar também 1.000 reais a mais. Independente do valor da sua prestação, você vai pagar ela e mais 1.000 reais. Isso quer dizer que ao invés de gastar 240 meses para pagar essa sua dívida, ela seria paga em 163 meses. Então, ao invés de serem 10 anos, essa dívida se pagaria em 13 anos. E ao invés de você ter que pagar ali praticamente 2 apartamentos, né, o 982 mil pela sua dívida, você pagaria então 826 mil pela sua dívida. Então já reduz mais de 100 mil reais ali, indo adiantando somente 1.000 reais por mês. E quanto mais você adianta, menor vai ser esse valor, né, dos juros, ou seja, mais você vai se aproximar dos 500 mil ao invés dos 980 mil reais. Mas então, como decidir se de fato eu adianto ou não essa dívida? Se vale a pena ou não adiantar? Eu te diria que em 90% dos casos vale a pena adiantar.
Então vale a pena todo o esforço possível para que você, além de pagar certinho todas as suas prestações, você também pague um valor a mais sempre que for possível. Então, a gente às vezes tem essa discussão que às vezes vale a pena investir enquanto tem a dívida, e são pouquíssimos os casos que isso vale a pena. Com certeza, vale a pena você ter a sua reserva de emergência, mas fora isso, na maior parte dos casos, vai valer a pena você fazer esse esforço de ir adiantando a sua amortização para finalizar essa dívida o quanto antes, e quanto antes você finaliza, menos tempo se passou, menos juros você vai ter pago para o banco. E de forma direta, se você quiser analisar isso para cada um dos seus casos, a análise seria comparar quanto é a sua taxa de juros e quanto cresce o seu investimento. Então, se você tem uma taxa de juros do seu empréstimo, do seu financiamento a 8%, e a gente tem a Selic, nossa taxa básica de juros lá, a 10%, quer dizer que valeria a pena você manter pagando as suas parcelas e, além disso, ao invés de você realmente adiantar esses R$1.000, você investir esses R$1.000 num investimento seguro ali que vai te dar uma rentabilidade maior do que o custo da sua dívida. Essa é a análise direta disso, mas sinceramente poucas pessoas estão preparadas para fazer isso. Primeiro, que de qualquer jeito uma dívida te deixa vulnerável, te deixa exposto. Você precisa que as coisas deem certo para que você cumpra o plano como você pensou. E aí então, por exemplo, se algo sai do planejado, por exemplo, se você perde o emprego, perde a sua renda, você está exposto ali a talvez ficar inadimplente na sua dívida por não ter dinheiro para pagar a dívida e talvez perder o bem, perder a sua própria casa. Então, ter dívida é sempre ruim nesse sentido que a gente tem que esperar que as coisas deem majoritariamente certo. E o segundo ponto é que pouquíssimas pessoas realmente vão ter a disciplina de pegar esses R$1.000 ali do exemplo que estavam sobrando, né, que você poderia utilizar para adiantar a sua dívida e investir esse valor. É muito provável, pessoal, ao invés de guardar esses R$1.000, gaste esses R$1.000. Então você precisa se conhecer também que na prática, mesmo que a sua dívida seja menor a taxa de juros quando comparada ao quanto você consegue no investimento, talvez você não é a pessoa disciplinada o suficiente para guardar esse dinheiro. E por isso, mais vale você ir adiantando a sua dívida independente de qual é a taxa, porque senão você simplesmente gastaria esse dinheiro. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer como fazer essa análise, se amortizar a sua dívida, adiantar essa amortização ou não, deixa o like nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida ou se você quer ver algum outro assunto desses no canal, comenta aqui embaixo para eu saber. Obrigada, investidores, e até a próxima.